pouco, se Deus quiser. Tchau, gente. Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o canal do YouTube do programa Gente que Fala, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira. Até 13h, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01 agora. Até aqui você ficou com o Lucas Neto, aqui na Rádio 365, apresentando o programa É Hora de Esporte, mas agora é hora de programa Gente que Fala, e vamos conhecer os nossos convidados que vão analisar e vão debater os temas por aqui propostos. Dr. Henrique Nelson Calandra, desembargador aposentado e advogado, especialista em direito empresarial, ex-presidente da APAMAGES, a Associação Paulista dos Magistrados, e também da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Doutor Calandra, boa tarde, tudo bem com o senhor? Muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Olá, Mauro, olá, amigos. É um prazer voltar a falar no Gente que Fala, saudar um dos grandes pilares do direito penal e processo penal no Brasil, meu querido advogado Vicente Cassione, que era um galã de cinema, eu vejo que continua galã de cinema até hoje, né? Tive a oportunidade, como juiz criminal, de recebê-lo em várias audiências, impecável na retórica, impecável no conhecimento jurídico. Hoje, Santos está mandando uma boa parte do país, Mauro, e prefeito é de Santos, governador do Rio é de Santos, lá em outras instâncias, ministro Paulo Moura Ribeiro de Santos, um dos expoentes do STJ, e por aí vai. E Santos, devagarinho, devagarinho, vai assumindo o comando das coisas no Brasil. E para o bem. Saudar também o Tony Mastar, que é um dos grandes cultivadores das novas mídias, e ator e renomado, e agradecer ao Fausto Camunha, ao Pedro, a Zenilda, que realmente, com o Mauro, nos dão essa oportunidade de poder falar com você, que nos ouve e vê nesse momento. Obrigado, doutor Calandra, pela presença. Vamos seguir aqui com a apresentação dos nossos convidados. Doutor Vicente Cassione, advogado, jornalista, jurista, professor de Direito Penal e de Processo Penal. Tudo bem, doutor Cassione? Obrigado pela presença, bem-vindo e boa tarde ao senhor. Boa tarde, Mauro. É uma honra eu estar aqui na companhia de gente tão ilustre, tão competente, mas eu preciso, antes de tudo, agradecer a generosidade fraterna do doutor Nelson Calandra, um dos expoentes, e eu, quando digo algum elogio dirigido a alguém, ele é sempre parcimonioso. E eu posso dizer que o doutor Calandra, tudo que eu disser é pouco. É um dos expoentes da magistratura que este país teve e é um dos anteparos. Quando a gente generaliza críticas ao judiciário, ele ainda serve de anteparo dos raros, poucos anteparos que protegem o judiciário por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez. De tal maneira que eu só quero fazer um reparo ao doutor Calandra. Eu nunca fui galã, mas se algum dia eu fui, foi no tempo do cinema mudo. Não era, não. Então eu quero agradecer primeiro ao Fausto Camunha,
esse jornalista que não está em extinção e à custa do qual, e de outros como ele, o jornalismo ainda não acabou definitivamente, o jornalismo contemporâneo. Quero agradecer a Zenilda pela paciência, ao Pedro Schiavon e a todos aqueles que nos assistem. Mas, antes de tudo, também, de começar a seguir a apresentação por parte do Mauro, quero fazer uma homenagem ao Fernando, que eu não tenho o prazer de conhecer, e ao Tony, mas tenho certeza que, por estarem aqui, vão criar para este programa, junto com o Dr. Calandra, um mestrado do qual eu serei discípulo. Um abraço a todos. Olha, doutor Cassione, se era galã, como destacou aqui o doutor Calandra, eu não sei, mas o senhor disse que era galã no cinema mudo, mas aí no cinema mudo não era possível dar valor à retórica, né, que tão bem foi destacada aqui pelo doutor Calandra em relação ao seu trabalho aí, nas suas defesas, né? Mas muito bem, muito obrigado pela sua presença, doutor Cassione. Também com a gente, eu vou apresentar aqui o nosso convidado, o doutor Fernando Barbosa Dias, advogado. Ele é sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Tudo bem, doutor Fernando? Bem-vindo, boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu também me sinto pessoalmente muito honrado, muito feliz. Devo agradecer o convite ao colega em comum de todos, ao jornalista Fausto Camunha. Camunha, realmente um jornalista com qualidades muito elogiáveis, um jornalista ímpar, difícil encontrarmos, acho que hoje no âmbito do jornalismo televisivo ou impresso. Na internet, então, nem se fale. Falando em honra, certamente em humildade, a minha, com certeza, que tem outro grau em comparação com essa mesa que estamos aqui hoje, né? Eu sou talvez o mais... Não é nenhuma ofensa dizer que talvez eu seja o mais novo, com menos bagagem, com menos gabarito. O Dr. Nelson Calandra, escuto sobre ele desde meus tempos de faculdade. O Dr. Vicente Cassione, mais ainda, desde os tempos que eu estudava em Santos. Sou de Santos, como ele. Então, é um grande prazer estar tendo a chance de falar na mesma mesa que ele. E também já agradeço também a presença e me sinto honrado de estar junto com o Tony Mastaler. Então, agradeço o convite e uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença, doutor Fernando Barbosa Dias, e também com a gente o Tony Mastaler, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, bem-vindo, obrigado pela presença, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Mauro, muito obrigado a você, Fausto, Zenilda, Pedro, a equipe toda do Gente que Fala, sempre maravilhosa. E vou te contar, rapaz, numa bancada como essa hoje, com esses feras, eu vou aprender muito. Depois, se quiser, me manda até a nota, que essa eu pago, viu? Porque esses caras, bicho, aí vai ser bom. E acho interessantíssimo a sensibilidade do Gente que Fala, por quê? Num momento em que o país está movimentando-se de uma maneira assim, às vezes tão sensível, nada como a gente colocar gente com bagagem, com ética, com história, com conhecimento, para poder nortear as conversas, porque os temas já estou acertando aqui que vão ser bem sensíveis, hein? E vamos ao primeiro dos temas sensíveis dessa tarde de terça-feira, 12:08, aqui no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais também. Olha, gente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou na madrugada de hoje pela abertura de ação penal contra 100 acusados de participar dos ataques de 8 de janeiro, que causaram destruição nas sedes dos 3 poderes. Essa é a primeira leva de julgamentos das 1.390 pessoas denunciadas pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, que deve prosseguir até a próxima segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes sustentou que há justa causa para a abertura da ação penal de todos os acusados, divididos entre executores, a metade desse número, né, são 50 executores e 50 autores intelectuais dos atos. Até aqui a gente tem já o segundo voto do ministro Dias Toffoli, né, que seguiu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, portanto são 2 votos pela abertura do processo.
Desembargador Calandra, como é que, tecnicamente, isso vai se desenrolar? Essa votação no plenário virtual do Supremo, como é que isso deve seguir? Haverá oportunidade de voto pelos demais ministros, mas quando a gente fala em recebimento da denúncia, nós estamos falando numa etapa muito preliminar do processo penal. Eu queria dizer do horror que eu tenho. Eu fui juiz a vida inteira, atuei na vara criminal, em júri, em tudo que é possível e imaginável. E, para mim, me causa horror que o Supremo se invista de uma competência penal ordinária e instrutória. Isto, para mim, é o absurdo dos absurdos, viola tratados internacionais subscrito pelo Brasil, viola de A a Z os princípios do processo penal. Há base legal para isso. O ministro Alexandre de Moraes é um professor da São Francisco, é alguém extremamente preparado para desempenhar essa missão. Mas eu venho de um tempo de estado de exceção, de movimento revolucionário, de golpe de Estado, de várias etiquetas que colocaram. E nós estávamos, nessa ocasião, na faculdade, na PUC, em São Paulo, levamos borrachada, muitos de nós fomos presos, exatamente num contexto de um Estado que achava que estava protegendo o cidadão e, na realidade, ele estava violando princípios. Eu interroguei os piores bandidos desse país em numerosos processos, mas sempre eu os tratei com maior respeito, com a maior consideração. Eu nunca encerrei acusados mais numerosos que podiam ocorrer dentro do processo penal, dentro de um estádio de futebol. Nunca fiz isso, porque, além daquilo que está dito no papel e que a imprensa reproduz no noticiário diário, isso repete práticas abusivas de regimes totalitários que se instalaram no mundo. E nós não queremos isso para o nosso país. Por mais necessário que seja conter um movimento dito golpista, quem quer dar golpe ataca as autoridades, não a cadeira que a autoridade senta, nem o palácio onde ela se hospeda. Eu acho que há uma grandíssima confusão nisso tudo, é um crime grave, evidente, mas acho que o Supremo não é o local adequado para exercício da jurisdição penal ordinária. Eu passei a vida julgando isso. Hoje eu tenho 77 anos. Fiquei até os 70 anos exercendo jurisdição e achava que eu sabia pouco, no primeiro grau e no segundo grau. Todos os júris do Esquadrão da Morte eu fiz, ameaçado, bomba e não sei mais o quê, e nunca tive medo de nada. Mas eu fico temeroso e assustado quando eu vejo violação a regras básicas da jurisdição. Está aqui o professor Vicente Cassione e o doutor Fernando Barbosa, que eu saúdo com muita alegria na nossa mesa, porque é a continuidade do nosso trabalho. Nós vamos tombar nessa batalha em defesa da liberdade, da vida, da República e da Constituição, e ele é que vai seguir com essa bandeira na mão. Então, a maior responsabilidade não é nossa, é dele. E eu estou... Doutor Calandra, antes de seguir aqui com os demais, qual seria, então, o fórum adequado para isso, se não o Supremo Tribunal Federal? O juiz ordinário de primeiro grau no Distrito Federal, porque é dali que vai se recorrer ao tribunal e é dali que o Superior Tribunal de Justiça vai rever e, se houver matéria constitucional, o Supremo. Quando o Supremo se transforma em instância ordinária criminal, a parte não tem recurso para mais ninguém a não ser para Deus, não é? E eu me recordo, se posso falar um minuto a mais, de um caboclo lá do interior de Minas que foi aliciado para ir a Brasília, que diziam que era só segurar um pau de bandeira e tomar banho.
e levou o irmão mudo junto, ganhava R$ 150 para ir nessa manifestação. Muito católico, foi na missa e saiu da missa, foi preso como terrorista. Aí apertaram o irmão dele e ele, pelas tantas, tomando coragem, disse que ele não pode falar nada porque ele é mudo. Não é? Queriam que o mudo confessasse que era terrorista. Então, o ministro Flávio Dino, quem eu tenho profundo respeito e admiração e amizade pessoal, eu posso dizer que ele se ufana de uma coisa, o maior flagrante do planeta Terra. Isso é o maior absurdo do planeta Terra em termos de direito penal e processo penal. Eu passo a palavra a vocês aí para darem sequência e peço humildemente que me desculpem. A minha admiração para Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que estão cumprindo o que está escrito no regulamento, mas estão descumprindo princípios elementares e básicos que devem governar o direito penal e o processo penal no nosso país. Bom, antes de ouvir aqui o doutor Vicente Cassione, se ele compartilha ou não da observação, da análise aqui do doutor Calandra, só uma incorreção aqui que eu cometi, porque a gente está falando da abertura de ação penal contra 100 acusados de participar dos ataques de 8 de janeiro. São 1.390 pessoas denunciadas pela PGR, e eu destaquei aqui no final da nota, divididos entre executores e autores intelectuais dos atos. Eu falei que são 50 executores e 50 autores. Eu errei aqui. A informação correta é a seguinte: são 50 incitadores e 50 executores. A gente não está ainda falando dos autores intelectuais desses atos. Agora, o entendimento aqui do Dr. Vicente Cassione. Bom, em primeiro lugar, eu posso dizer que o doutor Nelson Calandra falou por mim. Eu poderia ficar calado, porque o que eu vou dizer agora seria uma repetição, com outras palavras, do que ele disse. E o que ele pensa é exatamente o que eu penso. E por que essa coincidência? Porque nós estamos aqui falando ideologicamente a mesma língua? Não. Nem ele está aqui ideologicamente agindo, nem eu. Nós estamos falando do direito, que é algo que no Brasil já não existe, para se colocar ao lado da palavra Estado, porque nem o democrático também existe na sua plenitude. Estado democrático de direito, nós vivemos hoje o Estado do torto. E qual é a instância competente para julgar as coisas no Brasil hoje? A instância não é a primeira, não é a segunda, e nem mesmo o Supremo Tribunal Federal. A instância hoje são os ministros encabeçados por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinam quais são as competências. Fica por conta deles. A maior ilegalidade que eu vi na história da minha vida, e eu englobo aqui o regime militar, os tempos do regime militar, em que atuei na defesa de presos políticos, não houve a extrapolação dos limites do respeito ao direito como nós temos tido ultimamente. E isso eu não falo, repito, não falo por uma questão ideológica. Primeiro que eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de coisa nenhuma. Eu sou a favor do que é justo. Doutor Calandra disse exatamente, com todas as palavras que eu usaria, o que é certo. Primeiro que não existe um flagrante coletivo de batelada. Segundo, quem é que ofereceu a denúncia? Que rito processual vai ser adotado? Qual é a liturgia? Qual é o rito processual para essas pessoas responderem a uma ação penal? O que é que se atribui como ilícito a cada uma delas? O que é que, desde que o direito penal existe como direito penal, desde o Belling criou a tipicidade como algo fundamental para a teoria do delito, isto é,
caracterizar-se o que é crime, a primeira coisa que é preciso é que o indivíduo que é alvo de uma denúncia, a ele seja imputada uma ação ilícita conforme descrita na lei. Então, há uma lei que está lá em abstrato, esperando que alguém faça o que nela está escrito. Quando você denuncia alguém, você tem que dizer qual foi a ação ou a omissão, em que consistiu a ação ou omissão que foram praticadas por aquele denunciado que vai responder à ação penal. Sim. Qual é a ação de 1.390 pessoas? O que cada um fez? Se não houver o fato típico caracterizado individualmente, a ação penal é nula, ab início, a partir do início dela, por falta de tipicidade. E isto só basta para dizer que a nulidade teria que ser revista por um tribunal que dissesse, aplicando o direito, o processo está nulo. Mas o tribunal que tem que dizer isso é o processo, é o tribunal que processa, é o tribunal que preside a instrução, é o tribunal que julga e é o tribunal que depois deveria ser o tribunal a quem o último recurso seria cabível. Nós estamos vivendo tempos em que o direito está na cabeça de alguns ministros e o direito não pode estar na cabeça das pessoas, ele tem que estar em vigência num país, num Estado, e isso não está acontecendo, lamentavelmente. Eu concordo plenamente e termino. É um escândalo o que nós estamos vendo no caso deste processo que está se iniciando nesse instante. Doutor Fernando Barbosa Dias, o entendimento do doutor Cassione vai no sentido, vai ao encontro, na verdade, do que dizem os advogados, dos defensores públicos que estão atuando na defesa desses acusados, que estão presos, né? Eles alegam a inépcia das denúncias da Procuradoria-Geral da República, a inépcia, ou seja, que não preenchem, né, os requisitos legais. É a sua avaliação, doutor Fernando. Se eu puder me permitir, primeiro também eu concordo com tudo que o doutor Calandra e o doutor Cassione disseram, mas se eu puder, a denúncia em si eu não cheguei a olhar, mas uma denúncia, como o doutor Cassione disse, de 100 pessoas, imputando esses atos, 100 pessoas, 50 incitando, 50 sendo autores, é difícil, prima facie, a gente opinar que ela tem realmente uma aptidão de descrever individualizadamente a conduta de cada uma dessas pessoas. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto de jurisprudência, né, Mauro, que vem do STJ, mesmo do TJ, do STJ e do STF, é que muitas vezes denúncias em que há mais de uma pessoa sendo acusada, ou que há mais de 2, 3, 4, 5 pessoas sendo acusadas, existe uma relativização que é permitida ao órgão acusatório, que infelizmente os tribunais permitem ao órgão acusatório de se desincumbir do dever de escrever o que cada um fez. E aí fica um agrupamento, cita-se o nome de 10, 15 pessoas todas juntas, todos praticaram isso. Espera aí. Como o doutor Calandra falou, como é que eu, que sou mudo, pratiquei qualquer coisa, né? Enfim, então, prima facie, 100 pessoas, a chance dela ser inepta é bastante alta. Se posso continuar comentando mais alguma coisa, Mauro? Já terminou o seu entendimento, seu raciocínio? A gente segue aqui. A sua pergunta, sim. Sim. Tony Mastaller, seu olhar sobre esse tema, você quer apresentar o seu entendimento? A gente passa aqui na sequência. Não, eu só queria falar rapidamente que assim, me emocionou ver eles falando. Eu quero agradecer, quero salvar esse programa e vou mandar para muitos amigos meus, que eu confesso a você rapidamente que eu estou numa fase que eu já estava desacreditando umas coisas, e ver pessoas com o cabedal de experiência, de moral e de feitos desses caras estarem colocando claramente o que é a verdade, porque não se pode negociar com questão do que é justo, que é justiça e que é lei. E aí, eu volto a acreditar. Muito obrigado. Vamos seguir, por favor.
Vamos seguir, programa Gente que Fala, edição de terça-feira aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela OTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o canal do YouTube do programa Gente que Fala. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou no domingo que deve aprovar a urgência para a votação da regulamentação das redes sociais no dia 26 deste mês, e no dia 27 deve ser iniciada a votação do mérito. Para Arthur Lira, as discussões sobre o assunto devem ser feitas dentro do projeto de lei das fake news. Arthur Lira comentou a respeito da insegurança nas escolas e disse que o Estado possui mecanismos capazes de coibir ações que influenciem negativamente o desenvolvimento de crianças e jovens, mas que é necessário ter cautela com qualquer tipo de censura. Doutor Fernando, quando o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, fala que o assunto tem que ser discutido dentro do projeto de lei das fake news, é porque é uma proposta que está em tramitação na Câmara já há 3 anos, torna crime a divulgação de informações falsas, estabelece regras, enfim, para o ambiente digital. É nesse sentido mesmo que a discussão deve ocorrer? Qual que é o seu entendimento? Mauro, eu acho que a discussão também deve ocorrer nesse sentido, mas não é apenas sobre isso. O tema da regulamentação das mídias sociais é muito, muito, muito amplo, muito amplo. Para a gente ter uma dimensão, a regulamentação das mídias sociais na Europa, a diretiva da União Europeia sobre isso tem 100 páginas. São 100 páginas de regulamentação das mídias sociais que é para ser aplicado. Os Estados-membros podem até ter uma diretiva, podem ter normas específicas, mas a diretiva fala só naquilo que essa própria diretiva disser que deve ter uma regulamentação própria. E é uma regulamentação que se foi pensada, faz referência a outras diretivas europeias, e eu não vejo, infelizmente, a esse ponto da discussão nacional, principalmente no nosso Congresso, com todo respeito ao nosso Congresso, esse amadurecimento da questão, para a gente ter uma lei que possa refletir, assim, essa é uma chance única, porque, logicamente, as plataformas digitais vão ser obrigadas a diversos deveres que infringem até, talvez, direitos fundamentais que a gente está discutindo aqui também sobre esse outro caso, né? Vamos lembrar que os próprios atos de 8 de janeiro foram também organizados nas mídias sociais. A diretiva europeia tenta ir numa linha de falar o seguinte: olha, as plataformas sociais deveriam ter mais obrigações sobre esses movimentos que acontecem nelas. A nossa proposta de lei, que a gente está em andamento, que falaria só sobre fake news, cobre também esses outros atos? Deveria cobrir esses outros atos? A gente está no meio de um momento, a gente está num momento sensível, enfim, de discussão, até se ainda existe um Estado de Direito no Brasil, e as discussões não param só sobre esse processo. Teve julgamento semana passada no STF sobre tema de repercussão geral, que foi julgado fora da repercussão geral. Como é que o STF faz um negócio desse? Né? Assim, a repercussão geral existe para ser julgada a questão nela, com o debate de todos, e ele jogou fora uma questão que era de repercussão geral. Então, realmente, é um momento sensível do nosso Estado, não diria só da democracia, né? do Estado de Direito como um todo. O problema das plataformas digitais não é só de fake news, é mais amplo que esse. O nosso projeto de lei está a essa altura, nós vamos perder esse momento para voltar à discussão posteriormente. Se eu fosse opinar, não acho que esse deveria ser o caminho certo. A impressão que dá, doutor Fernando, é que parece haver uma protelação em relação à discussão de todos esses temas, quando se fala, vamos nos basear no projeto de lei das fake news, porque aí aqueles que são contra vão dizer, mas a gente não sabe o que são fake news. Eu tenho a liberdade de expressão, então, enquanto não se definiu o que é liberdade de expressão, o que pode, o que não pode, não se diz qual é o conceito de fake news. Então, parece que fica amarrado nesse negócio, patina e não anda nenhum tipo de discussão em relação a isso. Não, de fato, fica patinando nisso. Vamos lembrar que a gente teve uma CPI de fake news na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É um tema que está sendo discutido, inclusive, nas assembleias. O conceito de fake news, mesmo que a gente queira propor algum aqui, acho que esse nem é o espaço,
vai ser objeto de discussão. Vai ter alguns que vão dizer que isso acaba ferindo. Se a gente adotar um conceito mais amplo, ele acaba cortando muito mais a liberdade de expressão. Se a gente adotar um conceito mais restrito, muita coisa acaba podendo sair do âmbito de proteção dele. Mas todo mundo acho que concorda que algum conceito vai ter que ser definido, até pelo avanço da inteligência artificial. Se a gente pensar o que foi o avanço da inteligência artificial da última eleição, isso são só 8 meses, nem 8 meses, são 6 meses quase. Que a inteligência artificial avançou em 6 meses, como é que será que isso vai estar na próxima eleição? Né? Na última eleição, a gente já viu o processo de produção de fake news em escala industrial. O que era esse processo em escala industrial? Se pega uma informação verdadeira, isso passa por uma rede de pessoas que pegam um trecho daquela afirmação, colocam em outro contexto, daí tem o outro que é responsável. Enfim, não é uma discussão simples, mas é uma discussão que a gente precisa finalmente chegar num ponto que as várias bandeiras do país acordem em um texto para a gente poder seguir adiante da nossa democracia. Agora, o fato, doutor Fernando, é que essa regulamentação ela tem que ocorrer o mais rapidamente possível, porque nós, jornalistas, temos muito interesse nisso. Os veículos tradicionais precisam cumprir leis, precisam cumprir decretos, portarias, enfim, as mais diversas regras para fazer o jornalismo profissional. Nós aqui estamos num limbo, a gente que transmite no ambiente digital, a gente fica num limbo, porque a gente quer fazer o jornalismo, a gente faz o jornalismo profissional, mas a gente não pertence a esse grupo do tradicional, né, das mídias tradicionais. A gente está num ambiente digital que depende dessa regulamentação. Então a gente tem muito interesse nesse tema e que ele seja resolvido o mais rapidamente possível. Mas, voltando, está difícil do assunto andar. Tá difícil do assunto andar. Veja, Mauro, eu não acho que para quem faz um jornalismo independente, como vocês se propõem, mas um jornalismo independente sério, temos que pensar qual que seria o benefício e desvantagem de ter uma regulamentação. É uma profissão que, infelizmente, para o bem ou para o mal, aliás, o STF julgou que não precisa mais de diploma, já tem mais de 10 anos isso. Para um jornalismo independente como o de vocês, não acho que uma regulamentação a priori, de novo, deveria incidir para limitar essa atividade. Poderia ter algumas regulamentações no sentido de requisitos mínimos que se espera da atividade, se deve ter uma contribuição, se deve ser taxado, se não deve, como deve ser a propaganda, como não deve, coisas do tipo. Mas vamos lembrar do seguinte, o Gente que Fala é um programa sério, que se propõe a discussão de pautas sérias. Quando a gente fala da produção industrial de fake news, é outro mundo completamente diferente. Sim. Tony Mastaller, sua visão sobre esse tema, seu entendimento. Bom, eu acho que para poder começar a organizar isso, uma tentativa de início, você pegava toda a legislação que incide sobre rádio, sobre TV aberta, sobre TV fechada, sobre todas as outras mídias, e já colocava imediatamente em cima das redes sociais. Isso existe, mas mais ou menos, né? Fica sempre tudo muito, muito molenga. Agora, concordo também com o doutor Fernando que é um assunto que deve ter uma discussão muito maior, porque ele é gigantesco e que eu adoraria que o Congresso me surpreendesse tratando esse tema com a seriedade que deve ser tratado. Eu não vejo, inclusive, clima hoje, né, com essa polarização para esse tipo de coisa, porque me dá a impressão de que vão querer puxar seus interesses, aquela história, quando começa a falar em controle da rede social, alguém vira e fala assim, não, mas o que é fake news? Pô, se a gente vai começar com esse tipo de conversinha, aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Só para complementar aqui a questão do diploma, doutor Fernando Barbosa, tem uma informação que se refere aqui à emenda 206 de 2012, apresentada pela deputada federal Rosana Vale, do PL, e determina que o exercício da profissão no Brasil, de jornalista, seja privativo dos diplomados em comunicação social com habilitação em jornalismo.
essa deputada, Rosana Vale, do PL aqui de São Paulo, apresentou um requerimento para a inclusão dessa PEC do diploma de jornalista na ordem do dia da Câmara dos Deputados. A matéria, aguardada pela categoria toda há mais de uma década, pode ser colocada em votação ainda nesta semana. E para a congressista, para a deputada Rosana Vale, conceder novamente o direito à profissão a quem se habilita a ela é restituir a importância e o respeito legal à categoria. Vem a calhar essa informação nesse momento, né? Não, super vem a calhar. E, bom, se eu puder dar uma opinião, não tenho como concordar mais. Salvo engano, a Rosana Vale também de Santos, né? Se eu estou enganado, o Vicente Cassione pode falar. Mas minha cidade. Não sei. Uhum. É isso mesmo, doutor Calanzo? Também de Santos? Mais uma de Santos. Mas eu queria só agregar duas coisinhas rapidamente, né? Sim, vamos lá. Essa aqui, primeiro, eu acho que nós brasileiros temos o idioma português e devemos falar em português, não em inglês, né? Fake news é uma expressão inglesa para notícia falsa, é mais do que notícia falsa. Então, nós vamos ter que enfrentar esse debate. Mas esse debate, ele está localizado anos-luz atrás, né? Quando nós estávamos na faculdade, o Vicente vai lembrar disso, o doutor Vicente vai lembrar, nós tínhamos um jornalzinho que a gente imprimia no mimeógrafo. E um dia baixou lá a polícia da ocasião e prendeu todo mundo que disseram que nós íamos derrubar o governo. Nós estávamos propondo abaixo a ditadura, essa coisa toda. E foi todo mundo preso, depois o delegado viu que era um bando de moleque que não tinha nada para derrubar ninguém e mandou todo mundo embora. Mas eu acho que nada como ouvir o judiciário numa hora dessa, que é quem vai ter que aplicar a lei. Quando esse assunto é discutido, Mauro e doutor Fernando, muita gente pensa que é festival de botar as pessoas na cadeia, né? Para tudo tem uma reclusão, uma detenção. Nós temos vaga, Cassione, em presídio para enfiar 1 milhão de pessoas para dentro dos presídios e pagar o sustento dessas pessoas. Que quem vai criminalizar uma conduta tem que pensar, muitas vezes, em reeducar, uma multa, uma advertência, né? Tudo botar todo mundo na cadeia. O brasileiro tem essa mania que a lei boa é aquela que prevê 200 anos de cadeia para uma vida que não dura mais do que 70, 75 agora. Nós já estamos para cima dessa marca, mas eu acho que teriam que ouvir o judiciário, que quem aplica a lei, né, quando vão formular. Nós nunca fomos ouvidos pelo Poder Legislativo quando vão criar uma lei para regulamentar determinado assunto. E depois temos que sair correndo atrás do prejuízo na interpretação, nas maneiras de ver. Eu queria dizer, e até pontuando com o que disse o meu professor e amigo Vicente Cassione, sobre esse tema. A Corte Francesa acabou de absolver os executivos da Air France e da Boeing em um processo criminal. Ali ninguém está discutindo a responsabilidade da empresa aérea de indenizar as vítimas, inclusive a tripulação de bordo, elas têm que ser indenizadas. Mas ali está sendo discutido a responsabilidade penal dos executivos da empresa que teriam negligenciado nas suas funções. E a Corte Francesa absolveu esses executivos. Isso pode haver recurso e ser decidido numa outra instância. Por quê? Porque a conduta imputada a cada um não está descrita e ninguém sabe do que está sendo, qual foi a sua real comportamento numa diretoria colegiada e mundial, como a Air France, o que consiste a culpa desses que querem enfiar na cadeia para pagar pela morte dos passageiros. A responsabilidade civil, não há dúvida que existe e será, e está sendo resolvida no judiciário brasileiro para os passageiros de aqui e de outros países, mas responsabilidade penal precisa a pessoa saber do que é acusada e se defender do que é acusada. Agora, chegar lá e espalha uma acusação
contra diretorias mundiais de empresas internacionais sem imputar um fato que possa a pessoa, pelo menos, se defender, né? É disso que se trata. E fake news, Mauro, eu acho que nós temos jornalistas responsáveis, como você, como a Zenilda, que está aí produzindo esse nosso noticiário, e tantos outros que têm realmente nos ajudado. Fausto Camunha, que é um pilar do jornalismo brasileiro. Então, eu acho que o brasileiro tem que regulamentar certas coisas, mas não pode criminalizar condutas e enfiar um monte de gente para dentro de presídio, sem antes advertir, sem antes tentar recuperar, sem antes fazer alguma coisa de positivo, né? Eu me recordo de uma piada de um estrangeiro que o vizinho chega e conta: eu vi sua mulher transando com outra pessoa no sofá da sala. No dia seguinte, pergunta o que ele fez. Que providência tomou, fulano? Ah, eu vendi o sofá. Quer dizer, ninguém resolve absolutamente nada. Nós ficamos aqui respondendo, repetindo e recitando palavras estrangeiras. A tecnologia brasileira é imensa na área de informática. Está aí o doutor Fernando Barbosa Dias, que é um especialista no trato dessa matéria, o Tony, a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ouvir quem sabe e não criminalizar tudo, não é? Quem criminaliza tudo não pune absolutamente ninguém. Para ouvir agora o doutor Cassione sobre o seguinte tema. Doutor Cassione, a Procuradoria-Geral da República denunciou ontem ao Supremo Tribunal Federal o senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do STF. Na sexta-feira, viralizou nas redes sociais um vídeo em que o ex-juiz fala a interlocutores sobre comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirma que Moro atribuiu pública e falsamente a prática do crime de corrupção passiva a Gilmar Mendes, com a intenção de macular a imagem e a honra do ministro, tentando descredibilizar sua atuação. Seu entendimento sobre esse movimento da PGR no sentido de denunciar o senador Sérgio Moro, doutor Cassione? Mauro, se você me permitir, eu não vou usar mais do que um minuto para falar do tema anterior. Só Sim. o seguinte: hoje, o que nós estamos vivendo no Brasil é um dado informativo do qual eu sou testemunha em causa própria. Os portais, quer dizer, as tais redes sociais, especificamente as mais conhecidas, elas estão hoje servindo de censores. Elas cancelam, elas desmonetizam, elas fazem o que querem, porque os algoritmos, os robôs e os algoritmos, pessoas físicas, decidem, dependendo de palavras que você usa, aquilo que você pode dizer ou não. Só para você ter uma ideia, eu faço lives. Na semana passada, eu fiz uma live, 105 mil visualizações, de um dia para o outro. No dia seguinte, 900 visualizações. Não existe isso. Isto é, quem controla para onde vai o que você fala, quem diz o que você disse, que o que você disse pode ou não pode ser dito, são esses portais. Isto é uma das coisas que teriam que ser discutidas. Votar em regime de urgência, um projeto de lei, isto deveria ter a tramitação normal, com audiências públicas, com discussão geral, com segmentos importantes da sociedade discutindo o assunto. E isso não está acontecendo. Com o regime de urgência, vai se votar mais um monstrengo, mais uma coisa teratológica dentro do Congresso Nacional. Eu parabenizo os três que falaram antes de mim, o doutor Fernando, o Tony e o doutor Calanda, e eu não vou adiante porque me cabe falar agora sobre outro tema, mas eu estou sendo vítima de uma decisão do que posso ou não posso dizer, dependendo da vontade dos portais. E os portais dependem do que o Supremo manda. Eles estão amedrontados. Estamos vivendo dentro desse tipo de censura
que é pior do que a censura do Estado, que é a autocensura de muita gente que não pode falar o que quer. Eu só queria dar esse tópico. E contra a Rosana Vale, ela podia apresentar alguma coisa mais útil do que isto que ela está querendo, porque grandes jornalistas da história do Brasil não fizeram faculdade. Faculdade não dá caráter, faculdade não dá ética, faculdade não dá formação, faculdade não dá nem o ensinamento da língua portuguesa para jornalistas que ficam dizendo aí, 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 como respiração e vírgula nas frases que eles proferem. Bom, com relação ao tema que vem do Moro, é muito simples o que aconteceu. Denunciaram o Moro por crime de corrupção, de calúnia, porque ele acusa o Gilmar Mendes de crime de corrupção passiva. Ora, então o Moro acabou de confessar que estava cometendo uma corrupção ativa. E quando ele disse, num parque ali de diversões, numa quermesse, que aquilo lá era um dinheiro para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, e isso causou a repercussão que causou, em primeiro lugar, ele estava confessando, então, em causa própria, né? Ele está falando que ele ia comprar o habeas corpus. Então, ele está cometendo, no mínimo, um crime anunciado, que se ele fosse condenado por ter praticado a calúnia, ele está confessando que ele seria autor de um crime de corrupção ativa, que quem compra o ministro está praticando crime. Isto, na minha opinião, é um outro absurdo, porque o que vale? Eu só vou lembrar aqui o seguinte: quando o Gilmar Mendes teve uma discussão com o ministro Barroso, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, e quem quiser dar um Google e vai ver a fala do ministro Barroso, ele disse, diante do Gilmar Mendes, sob a presidência da Carmen Lúcia, ele disse o seguinte: o senhor está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Ele, Barroso, dizendo para o Gilmar Mendes. Qual é o interesse que ele está atrás que não é o da justiça? Na seguida, o Gilmar Mendes ouviu do Barroso o seguinte: o senhor envergonha o Supremo Tribunal Federal. Se envergonha, tem alguma razão nas atitudes do Gilmar Mendes, segundo o ministro Barroso, para que ele envergonhe o Supremo Tribunal Federal. O senhor desonra o Supremo Tribunal Federal. Estou repetindo palavras que estão no Google, o vídeo da sessão do tribunal em que ele estava dizendo isso. E depois ele disse que o Gilmar Mendes ele era a causa da desmoralização do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes. Pois bem, o que fez o Gilmar Mendes nesse caso? Representou contra o ministro Barroso? Não tomou nenhuma atitude. E isto é uma das acusações mais graves que pode um ministro receber, porque vem de um outro ministro e que coloca, inclusive, o Supremo Tribunal Federal na condição de envergonhado, de desmoralizado, à custa dos interesses que são, não da justiça, que o Gilmar Mendes defende no tribunal. E não aconteceu nada. Então, é o que eu quero dizer. A minha honra, vai depender de quem me diz o que eu sou, ou a minha honra é a minha honra em qualquer condição. Agora ele representou contra o Moro, e quando ele disse que o Bolsonaro tinha devolvido ao Moro a condição do nada, quando tirou do ministério, e, na verdade, o Moro saiu da magistratura para ir para o ministério. Então, o Gilmar Mendes disse isso com todas as letras em entrevista, publicamente. Atacou o Moro 2 vezes, não vou entrar no mérito se ele tem razão, não tem razão, eu aqui defendo o que é direito. Muito bem.
o Moro estaria a esta altura com uma posição até mesmo de uma retorção tardia, porque foi 2 vezes ofendido pelo Gilmar Mendes, de forma grave, e não aconteceu nada. Então, eles acabam se equilibrando no arame, e, infelizmente, o pior de tudo, para terminar, essa prisão que teria sido pedida, noticiada por todo mundo, não houve pedido de prisão nenhum feito pela procuradora, subprocuradora da República. O que ela pediu é que o processo ande e que ele seja condenado, o Moro no final. E nem pediu a cassação do mandato, porque também o mandato tem que ser cassado pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, e é outra notícia errada que está sendo veiculada. 10 minutos para 1h agora, programa Gente que Fala, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais. Tony Mastaler, vamos passar rapidinho aqui por esse tema agora e, na sequência, as perguntas da nossa audiência para todo mundo aqui. Olha, a linguagem utilizada nas transmissões esportivas sempre foi determinante para atrair os ouvintes, leitores e telespectadores. E aí, seguindo essa linha, acompanhando a tecnologia, o streaming vem quebrando o monopólio da TV nas transmissões por ter encontrado uma linguagem atual. Provas disso são o locutor Casimiro, com 4 milhões de espectadores simultâneos na final do Campeonato Carioca, e até Galvão Bueno, que criou seu próprio canal e transmitiu o último amistoso da seleção brasileira. O mercado publicitário, Tony Mastaler, está de olho como nesse nicho? Qual é o entendimento deles? O entendimento do mercado publicitário é de que esse nicho é exatamente a nossa menina dos olhos do momento. E desse momento que nós temos, não sabemos qual é o futuro, ele é a maravilha, porque ele está quebrando paradigmas, ele está mexendo não só no esporte, como em filmes, como em tudo, vai continuar mexendo, são as novas estruturas funcionando, isso é o futuro até que se surja uma nova coisa. Então, assim, o mercado publicitário vai entrar cada vez mais forte, e isso é um fato interessante, porque dá uma quebra-mesmice, traz um novo conceito. Antigamente, quando nós não tínhamos a internet e tudo mais, nós tivemos o nosso querido Osmar Santos, tivemos outros caras que mexiam na maneira de executar esse trabalho. E isso é interessante para o público, ele gosta, está certíssimo gostar, e assim... Gente, vamos trabalhar. Quem se sentir, puxa vida, o streaming está funcionando, está complicando o meu canal, busque outras alternativas. Faça um streaming próprio, invente alguma outra coisa, mas vamos quebrar essa mesmice. Então, eu acho maravilhoso, e o mercado publicitário está de olho e vai incentivar muito isso e se utilizar disso. Quando você fala em quebra de mesmice das próprias transmissões, a gente pode também falar em quebra da mesmice na publicidade, ou seja, pode ter um novo formato, um novo desenho para da publicidade no streaming, e com outros valores também, outros custos? Eu rezo para que sim, todo dia, mas eu tenho meus medos, porque a publicidade, ela reflete sempre o entendimento do seu público-alvo. Nós, infelizmente, temos visto no Brasil o entendimento do público-alvo cada vez ficar menor, por questões educacionais, por questões culturais, isso dá um outro programa. Mas, então, a publicidade responde, que a nossa publicidade já ganhou prêmios, hoje não ganha tantos. Ela era mais criativa. Por quê? Porque se ela hoje criar muito, o público-alvo não entende a mensagem. Então, ela vem com outras coisas novas. É um desafio, mas o nosso público-alvo precisa ficar um pouquinho mais inteligente. Perguntas da nossa audiência, 7 minutos para 1h, bem rápido para todo mundo. Eu peço aqui a gentileza, bastante brevidade. Tony, já que você está falando, eu vou com você. Daniela Neves está no Instagram e pergunta: na sua opinião, a grande pulverização dos meios de comunicação tem gerado qualidade, tanto jornalística quanto artística? Olha, sim e não. Entenda o seguinte, ela gera sim, mas como quantidade, você vai ter também muita porcaria. Então, assim, cabe a cada um selecionar. Mas aqui é importante isso, não diminuirmos, abrirmos o leque e que vençam os melhores. Doutor Fernando, Cássia Gouveia está no nosso YouTube. O Brasil tem hoje leis adequadas para combater a lavagem de dinheiro? É a pergunta dela, doutor Fernando.
O sistema de combate à lavagem de dinheiro tem duas coisas, né? Tem um sistema de prevenção e tem um sistema de punição, digamos assim, que cria os tipos penais. Se a gente fosse falar, acho que na questão da prevenção, acho que talvez tenham mais lacunas que podem ser pensadas. Só a gente pensar todos os criptoativos, teve uma regulamentação recente. Agora, de punição, eu estou um pouco com o Calandra, não adianta a gente só pensar, um pouco não, estou em 100% com o Calandra, não dá para a gente sempre pensar só em prisão, em condenações e tudo, que não vai em linha com uma estrutura eficiente para a sociedade. Doutor Cassione, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, obrigado, Jaime, aqui pela participação sempre. Uma campanha negativa por parte da mídia, diz ele, pode influir na isenção de um júri popular ou não? Sem dúvida nenhuma. A mídia, muitas vezes, condenou por antecipação muitos réus, principalmente no caso de crimes de repercussão, em que havia polarização de posições. Eu dou um exemplo, foi o caso do coronel Biratã Guimarães, no caso do Carandiru. Eu fui o defensor do coronel Biratã Guimarães. Vocês não sabem o que eu enfrentei. Foi muito mais difícil enfrentar a mídia, que, sem ler uma linha do processo, e eram 57 volumes, decidia a culpabilidade do réu antes do processo começar a fluir. E eu sei o que foi enfrentar ali a mídia. No dia de uma entrevista coletiva, eu perguntei quem aqui leu uma linha do processo. Ia começar o júri. Demorou 12 dias o julgamento. Quando acabou o julgamento, todo mundo falou assim, mas essa história a gente não conhecia. Falei, essa era a história dos autos. Essa era a história que contava a prova dos autos. Então, a mídia tem uma influência, principalmente a mídia de grande penetração, faz a cabeça das pessoas no dia do crime. O réu já está condenado no dia do crime. Sim. Doutor Calandra, a última pergunta por aqui vem do Marcelo Gomes, ele está no Facebook, quer saber quais seriam ou quais podem ser as penas para quem for condenado pela invasão e depredação no 8 de janeiro. A pena máxima pode ser bastante elevada, dependendo do grau de culpa e do que seja descrito. Eu acho que apenas capituladas até 8 anos de cadeia e até mais, porque estão imputando terrorismo. Isso pode levar a penas muito longas, mas tudo vai depender se o réu é primário, o tipo de acusação que está sendo feita. Numa coisa de multidão, escrever uma conduta de determinada pessoa para a incidência de uma prática criminosa é uma coisa quase que impossível. O ministro Alexandre de Moraes tem uma assessoria bem competente a atendê-lo lá em Brasília, mas eu acho que pouca gente, se for aplicado os princípios, as regras básicas de justiça, serão condenadas. Alguns são réus confessos, praticaram coisas que estão aí filmadas, fotografadas. Cada um vai dar uma explicação diferente, né? Mas eu não me debrucei sobre essa questão da aplicação da nova lei, que levou essa competência para o Supremo. Tudo é lei, não é, no Brasil, uma lei totalmente injusta que quebra tudo quanto é princípio. Então, num Supremo realmente competente como nós temos, cabe ao Supremo se livrar dessa instrução criminal ordinária, mandar isso para a Justiça de primeiro grau e, enfim, mudar esse quadro. Esse quadro é o pior possível, onde pessoas podem ser condenadas, como esse mineirinho que veio para ir na missa, foi preso na saída da missa, porque estava hospedado na porta do quartel do Exército. E para ele, lá em Minas, falaram que ia ganhar R$150 por dia, beber guaraná, coisa que a gente mais simples às vezes não tem na mesa, e churrasco de picanha que não tem nem na mesa do rico. Então, com essas coisas, levaram eles para lá e acabaram presos e indiciados como terrorista. É isso que me preocupa e me ocupa. A pena pode ser bem elevada. Sim.
Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. O agradecimento a todos pela participação em nome da equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente doutor Henrique Nelson Calandra, desembargador aposentado, advogado, especialista em direito empresarial, ex-presidente da APAMAGES e da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, doutor Vicente Cassione, advogado, jornalista, jurista, professor de direito penal e processo penal, o advogado doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, e o Tony Mastaler, ator e publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Programa Gente que Fala, realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você fica agora aqui na Rádio 365 com o Lucas Neto, ele volta com a apresentação do programa O Melhor para a Melhor Idade, e a gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia, aqui pela 365 e também com transmissão pela AltV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. 1h em ponto, vem aí Lucas Neto, bom programa para você, Lucas.